Muito bom dia! Começamos a segunda-feira, dia abençoado, para a gente buscar o Senhor, buscar na presença dEle, buscar na face dEle, direção, sabedoria, mas também buscar na palavra de Deus. Está preparado para um novo começo, para uma nova semana? Dia muito especial e abençoado na nossa leitura bíblica. Nós estamos lendo a Bíblia em 100 dias. Ou seja, em 100 dias nós vamos terminar a leitura da palavra e hoje é o dia 78. Isso quer dizer que faltam aproximadamente 20 dias para a gente terminar a leitura da palavra. Isso quer dizer que em 20 dias, se você permanecer firme, você vai ter completado a leitura da palavra. Talvez você esteja começando hoje, começando agora, seja muito bem-vindo, ou então talvez você já seja frequente aqui nessa live da Bíblia, seja muito bem-vindo de qualquer maneira. Vamos buscar o Senhor, lendo a palavra dele, buscando da sua palavra. Tem muita coisa pra gente ver hoje, porque hoje é um dia especial. Vamos orar então? Pai, vem sobre nós nessa manhã, vem com a tua presença sobre as nossas vidas, nos dá a direção, Senhor, fala conosco de forma especial aqui, nós queremos e precisamos ouvir a tua voz, Espírito Santo, derrama-te nesta hora em nome do Senhor Jesus Cristo, abre o nosso entendimento para que nós possamos ouvir a tua voz, Pai, fala conosco, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus eu oro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos nessa? Como já disse, nós estamos lendo a palavra completa em 100 dias. Hoje é um dia especial porque começa o Novo Testamento. Vamos lá para o Novo Testamento. Estou com um arsenal de Bíblias aqui para que a gente possa estudar o Novo Testamento. Então hoje, vamos lá, para você tirar um print aí, para você comemorar. Hoje começa o Novo Testamento. Vamos nessa, vamos começar o Novo Testamento e vamos entender o que a Bíblia tem pra gente de rico no Novo Testamento, tá? O que eu quero que você entenda? Algumas pessoas nos dizem que... E perguntam por que tem dois testamentos? O que significa Antigo Testamento, Novo Testamento, ou Velho Testamento, Novo Testamento? Então vamos começar. Primeiro, em suma, o Antigo Testamento conta a história do início, né, de Gênesis, depois de toda a relação histórica de Deus com Israel, e acaba-se o Antigo Testamento, com a promessa de uma aliança, com a promessa de alguém que viria da linhagem de Davi para resgatar ou para trazer salvação ou para trazer para Israel um tempo de reconstrução ou um tempo de finalmente descanso de suas batalhas, guerras contra o inimigo. Só que entre um testamento e outro acontece um gap, uma lacuna, um vazio no tempo de aproximadamente 400 anos, que não se registra na história bíblica. E o que aconteceu nesses 400 anos? Eu preciso te explicar um pouquinho, só para você entender um pouco do cenário antes de a gente poder entrar no Novo Testamento. O final do Antigo Testamento foi escrito na época de domínio do Império Persa. Eles controlaram aproximadamente 200 anos após o livro de Neemias. Neemias é reconstrutor dos muros depois do cativeiro babilônico. A Pérsia ficou controlando por mais ou menos uns 200 anos. Até que no ano 331 a.C., começa-se o Império Grego a reinar numa região chamada Macedônia. Um homem chamado Alexandre o Grande derrota os persas e começa com a cultura grega dominar o mundo. Foi muito forte a influência da cultura grega, como continuou sendo nos outros impérios, porque os gregos começaram a dominar o sistema de pensamento, o sistema de governo, o sistema de crença, o sistema de convívio social. Alexandre o Grande, na Macedônia, então, ao ganhar dos persas, ele reina por pouco tempo, tá? Ele é imperador por pouco tempo, porque ele não é rei, né? Ele é imperador. Então, ele de 331 a 320 antes de Cristo aproximadamente. É claro que parece aula de história, mas eu preciso te trazer. Você sabe que os anos vão sendo contados de forma regressiva. Por quê? Porque a vinda de Cristo muda a história da humanidade, marca inclusive o calendário. Então a gente está falando de 331 a 320 antes de Cristo. Alexandre o Grande domina com o Império Grego e começa a inclutar um pensamento que nós chamamos de helenismo. Os helenistas, ou a helenização, significa aquele pensamento de viver igual aos gregos. Eu quero viver igual aos gregos. Eu quero pensar igual aos gregos. Eu quero ter a cultura igual aos gregos. Lá na região que Alexandre o Grande
começa a reinar ou a comandar, ele inaugura uma cidade famosa e conhecida que se chama Alexandria, que vem de Alexandre. Só que Alexandria ficava na região do Egito. E de Alexandria, então, começa-se a grande influência helenista e grega. Só que, como ele governa por pouco tempo, Alexandre o Grande, depois do término do seu governo, quem começa a governar é um cara que chama Ptolomeu I. E agora os Ptolomeus começam a governar e a dominar o mundo, mas com uma forte influência helenista, ou seja, apesar do governo vir da região do Egito, da cidade de Alexandria, a tradição grega continua muito forte. Inclusive foi nesse período que começou-se a traduzir o Antigo Testamento para o grego, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Começa a se traduzir o Antigo Testamento para o grego, numa versão que se chama Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Isso começou em aproximadamente 285 a.C. Nesta época, então, havia certa liberdade para o povo da Judéia ou para os judeus de cultuarem o seu Deus, de viverem no seu sistema, mas a influência helenista continuava sendo muito forte. Depois dos Ptolomeus, ou seja, daqueles que em Alexandria governavam através do Egito, começa um governo sírio, que é chamado Seleucidas. Eu estou trazendo a questão histórica, isso não tem bastante relevância, mas hoje, para você entender o Novo Testamento, não tem nenhuma, tá? É só você entender o que aconteceu nesse vazio. Os Seleucidas começam a reinar, e quando os Seleucidas começam a governar, pela primeira vez, através de um cara chamado Antíoco Epífanes, olha aqui, eu já falei nele esses dias, pela primeira vez, agora, a religião dos judeus começa a ser mais uma vez oprimida, porque até então eles viviam tranquilamente, sempre sob a influência de alguém, sob essa cultura helenista, mas o tal do Antíoco Epífanes, ele começa a pressionar e queimar, inclusive, os primeiros rolos, começa a queimar o Antigo Testamento. Ele começa forçosamente, querer implantar a helenização, ou seja, a cultura grega. Inclusive, nessa época, se levanta a revolta dos Macabeus, através de um cara chamado Matatias. Ele se levanta para defender os valores judaicos, os valores judeus. Por último, uma dinastia chamada dos Asmoneus. Eles declaram, lá no ano 142 a.C., eles vão até o 63 a.C., eles declaram uma independência parcial na Judéia, e os helenistas ainda tentam pressionar para que a cultura grega prevaleça. E aí surge um grupo que diz assim: nós vamos ser os nacionalistas judeus, nós vamos defender extremamente a lei, nós vamos viver pela lei, da lei nós não vamos nos afastar. Eu estou falando de um grupo chamado os fariseus. Os fariseus levam a lei ao extremo e passam a viver somente pela lei. Nessa época, então, no final da dinastia dos Asmoneus, quem assume o controle daquela região toda e começa a exercer maior influência é o Império Romano. Roma, através de seus imperadores, então, toma por assalto toda aquela região, e Pompeu, que é um dos imperadores de Roma, declara a região da Judéia vassalo de Roma, ou seja, subjugado a Roma. Nessa época, então, ou essa época dura do ano 63 a.C. até o ano 135 depois de Cristo. Isso quer dizer, então, que a vinda de Jesus Cristo, ele vem neste cenário: Império Romano, que iniciou com Pompeu declarando que a Judéia era vassalo a Roma, mas quando ele surge, quem já está reinando, quem já está comandando aquela região é Herodes, um tetrarca chamado Herodes, tá? Então eu tô te posicionando rapidamente, quero ter a ousadia de, em menos de 10 minutos, te trazer o contexto histórico para que você entenda a necessidade, então, que havia para que o povo judeu recebesse um redentor, recebesse um libertador, porque até então, desde que eles saíram do cativeiro, primeiro era o Império Persa, depois o Império Persa, através de Alexandre o Grande, agora foi dominado pela Grécia. A Grécia, através de Alexandria, começou os Ptolomeus, os egípcios, depois os sírios, através dos Seleucidas, depois os Asmoneus, uma dinastia
também helenista, que fez com que os judeus tivessem que se fortalecer e se apegar à lei. Os fariseus começam a aparecer e depois, finalmente, através de Pompeu, o Império Romano começa a dominar a região da Judéia, declarando que a Judéia é um vassalo de Roma. E aí, na época de Cristo, Herodes é quem está reinando. Tudo bem? Te deu o contexto histórico? Deu para entender um pouquinho? É um vazio das Escrituras que não está no cânon da Bíblia, mas muito se aprende quando você lê os livros que se chamam apócrifos. O que são os apócrifos? Eu vou explicar um pouco teoricamente hoje para você entender. Os apócrifos são livros que não entraram no cânon, ou seja, nos livros santos das Escrituras, mas que são considerados relatos históricos. Então, muito do que eu escrevi aqui, você consegue encontrar nos livros apócrifos, como primeiro e segundo a Macabeus, livros que você pode ler como informação, tá? Eles não são considerados livros inspirados pelo Espírito Santo, ao ponto de estarem incluídos na Bíblia que nós lemos, mas eles são livros históricos, tudo bem? Então, por que eu estou te explicando tudo isso? Para que você possa entender a necessidade que havia de que um Redentor viesse. Porque agora a gente encontra Israel em um outro cenário. O Israel do Antigo Testamento é um Israel que facilmente entrava em idolatria, entrava em imoralidade, adorava diversos deuses, cultuava Baal, cultuava a rainha dos céus. A gente viu isso no Antigo Testamento. Esse não é mais o cenário do Novo Testamento. No Novo Testamento, os judeus agora são conhecidos como um povo monoteísta. Eles adoram e creem em um só Deus. Já melhorou muito o cenário. Estão comigo? Só que grande parte, a maioria deles, foi para um extremo. Que extremo é esse? Eles estão apegados exclusivamente à lei. Vou pegar minhas enciclopédias aqui, vamos nessa. Eles estão apegados exclusivamente à lei. Começa-se então a linha mais forte que nós chamamos daquele judeu raiz da época, são os fariseus, que eu já li para você. O que são os fariseus? Eles são aqueles que se apegaram à lei, eles inclusive fizeram uma composição de 613 mandamentos. 613 mandamentos associados à lei. São 248 positivos e 365 negativos. Eles acreditavam que esses mandamentos eram como uma cerca que guardava a lei para que eles nunca mais transgredissem a lei. Então, em sua essência, eles estavam certos, eles estavam entendendo, calma, a gente nunca mais vai para o cativeiro, a gente nunca mais vai ser subjugado desta forma. Por quê? Porque a gente vai respeitar para sempre a lei. Só que eles só se apegam à lei e deixam de olhar e entender que a lei estava... Estou pegando as Bíblias aqui, que é um monte, é uma anotação que eu faço em cada uma. Eles apegando-se somente à lei, eles acabam não enxergando quando o Messias veio, ou quando o prometido veio, quando o esperado, o enviado de Deus veio, quando Jesus Cristo veio, para dar a eles a opção de salvação. Então nós vamos enxergar os fariseus como inclusive alvo da maioria das repreensões do próprio Jesus Cristo, porque ele estava dizendo, cara, vocês estão apegados à lei, estão deixando de ver o que está acontecendo diante dos olhos de vocês. Então a lei virou mais importante do que o que está acontecendo agora. No Novo Testamento, o que nós vamos ver? E por que o Novo Testamento é tão empolgante? Porque no Novo Testamento nós vamos ver que o Novo Testamento cumpre, o Novo Testamento completa o Antigo Testamento, e o Novo Testamento é evidência daquilo que os profetas aguardavam e somente viam. O Novo Testamento ele passa a ser escrito então num contexto que nós estamos na região central do Império Romano, como eu já te disse, a Judéia, a região da Judéia, dos judeus, está sob o controle do Império Romano, numa região que chamamos Palestina. E o que é a Palestina então, só para você entender? A Palestina está dividida em 3 regiões, a Judéia, Samaria e a Galileia. Então, Judéia, Samaria e Galileia. Judéia, onde a maioria dos judeus estão, Samaria e a Galileia, que é uma região mais ao norte, que parte está habitada por judeus e parte está habitada por gentios, ou seja, povos não judeus. Olha que interessante que nós vamos ver que o nosso Jesus Cristo vai também se concentrar naquela região da Galileia. Para quê? Porque nós não vemos Jesus Cristo pregando muito aos gentios, mas nós vemos em alguns momentos ele pregando para pessoas que não são dos judeus, como uma demonstração que o evangelho não era de uso exclusivo e não deveria ser apenas acessado pelos judeus. Tudo bem? O que eu quero te dizer então para que nós comecemos e adentremos na leitura?
O Novo Testamento começa com 4 evangelhos. Evangelho, na tradução original, significa boas novas. Evangelium, boas novas. Diferentemente do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Por que grego se estava debaixo do Império Romano? Já parou para pensar comigo? Porque o pensamento helenista, ou seja, pense como grego, seja como grego, ainda era predominante. Apesar do domínio ser do Império Romano, de Roma, o pensamento latente a todos era o pensamento helenista, grego. Então se escrevia em grego. Se comunicava em alguns momentos em grego, em alguns momentos em aramaico, que era uma língua raiz para o povo da Judéia, mas o pensamento que influenciava era o pensamento helenista, o pensamento grego. Então todo o Novo Testamento está escrito em grego. E o que é tão emocionante de ver em toda essa história, para que a gente possa começar a mergulhar? Que apesar de vários imperadores, como nós acabamos de ler, apesar dos imperadores romanos, apesar do imperador grego Alexandre o Grande, apesar dos imperadores persas, apesar de todos os grandes homens que vieram, Deus escolhe transformar a humanidade através de um humilde carpinteiro desconhecido que morreu de forma vergonhosa até, mas que através de sua morte transformou a humanidade, marcou a humanidade antes e depois de sua existência, marcou a humanidade antes e depois de sua vinda na Terra, marcou a humanidade, transformou a humanidade para sempre e constituiu a maior religião, se podemos falar religião, constituiu o maior sistema de crenças da história que perdura até hoje. Quem é esse carpinteiro desconhecido que transformou a todos? É sobre ele que nós vamos estudar nos evangelhos. Ele já começa como uma apresentação de quem foi aquele que nos transformou. Então os 4 evangelhos, eles nos preparam para depois entrar no que aconteceu depois da presença de Jesus Cristo na Terra. Então nós temos diante de nós dias empolgantes agora, meu querido irmão e irmã. Por quê? Porque nós vamos ver literalmente o ponto central da palavra de Deus. O ponto central da Bíblia. O ponto mais alto e o ápice do que nós poderíamos viver na palavra, que é o que aconteceu quando Jesus Cristo veio à Terra. O nome Jesus significa, comum, é um nome comum como qualquer outro, mas ele significa enviado. Agora, Jesus, o Messias, Jesus, o ungido, Jesus Cristos, é Jesus, o ungido, Jesus, o separado, o enviado que foi separado, o Messias que foi separado. Vamos nessa então? Tá pronto para mergulhar? Tentei te trazer um contextinho histórico só para que você entenda que depois desse vazio histórico de 400 anos haveria uma resposta. Então, respondendo a pergunta de por que tem 2 testamentos, por quê? Porque um representou a antiga aliança do povo com Israel e o segundo significa a resposta, as boas novas. Agora chegou a hora de vermos o ungido. Cada evangelho, então, vai ter uma finalidade. Nós vamos ver que Mateus, Marcos, Lucas e João vão ter finalidades específicas. É importante mencionar que Mateus, Marcos e Lucas, os 3 primeiros evangelhos, são considerados evangelhos sinóticos. A expressão teológica é sinótico. O que é isso? Se você não entender, fica tranquilo. Sinótico significa dizer que esses 3 primeiros vão contar histórias semelhantes, mesmo os acontecimentos, com a leitura de cada autor. Porque cada evangelho teve um propósito. Então, quando a gente for entrando em cada evangelho, eu vou dizer a você. Hoje nós vamos mergulhar 11 capítulos em Mateus, porque a gente leu alguns de Zacarias semana passada, para entrar hoje direto no Novo Testamento. Então, hoje a gente só vai 11 capítulos para a gente ficar no cronograma de leitura. Mateus, ele tem uma preocupação. Ele está escrevendo o evangelho para provar aos judeus que Jesus Cristo é o cumprimento das palavras proféticas do Antigo Testamento. Então nós vamos ver Mateus, que comumente se acredita ser o próprio autor do livro que leva o seu nome, do evangelho que leva o seu nome, tá? Nós vamos ver Mateus escrevendo aos judeus que Jesus Cristo, é o cumprimento da lei, que Jesus Cristo é o cumprimento da palavra profética. Então a intenção principal de Mateus é mostrar que o evangelho
cumpre as profecias messiânicas judaicas. Tudo bem? Ele cumpre a lei da Torá. Então o fariseu, aquele zeloso da lei, deveria olhar Jesus Cristo como aquele que é o cumprimento das profecias. Infelizmente nós vamos ver que os fariseus não o enxergavam assim. Não queriam acreditar que as promessas de 400 anos estavam acontecendo ali. Então nós vamos ver em Mateus, e quem era Mateus? Um coletor de impostos, ou seja, um publicano. Ninguém amava um coletor de impostos, vamos combinar. Havia nas aldeias da Judéia, que eu já te disse que é Judéia, Samaria e Galiléia, havia nas aldeias daquela região coleterias, ou seja, mesas de coleta de impostos, onde ficavam ali... Perdão, gente, tá tudo certo, é só alergia. Onde ficavam ali coletores de impostos para que os trabalhadores pagassem tributo a Roma, tributo ao imperador de Roma, porque eles estavam debaixo do Império Romano, tudo bem? Mateus é um desses coletores de impostos, que ninguém gostava muito, mas um dia Jesus Cristo, ao passar pela mesa dele, diz assim: vem e me segue. Ele abandona tudo e segue Jesus Cristo, se torna um discípulo. Então não é só um discípulo pescador, com não muita cultura, com não muito preparo. É um cara que era coletor de impostos, ou seja, supostamente alguém que tinha um bom trato com Roma, supostamente alguém que tinha uma boa penetração na sociedade, um cara sábio, um cara inteligente que está escrevendo aos judeus quem é Jesus Cristo. Como o judeu, então, tem muita validade e dá muita importância a genealogias, ou seja, a entender de onde vem a raiz de tudo, ele inicia o seu evangelho colocando a genealogia de Jesus Cristo como uma forma de dizer: cara, se eu só te dizer a genealogia, vocês vão entender que ele é da raiz de Davi, que ele é o cumprimento da palavra profética. Então ele já começa com o cartão de apresentação. Vamos nessa então? Finalmente vamos mergulhar em Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, porque ele está cumprindo as promessas de Isaías 11, que do rebento de Jessé brotaria um rebento, tudo bem? Filho de Abraão. Então ele vai começar lá em Abraão, para mostrar que a promessa não começou que Abraão seria pai de muitas nações. Ele vai começar mostrando a linhagem. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Tamás, e a Perez e Zera, Perez gerou a Esrom, Esrom Arão, linhagem sacerdotal, Arão Aminadab, Aminadab Nasson, Nasson Salmão. Aí começa, olha que interessante, quero te chamar a atenção, versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este Ruth gerou a Obed, Obed Jessé. Você lembra comigo quem é Raabe? Raabe é a prostituta que estava no muro lá em Jericó, que o muro não foi derrubado. Ela está na linhagem de Jesus Cristo. Você lembra de quem era Ruth? Uma mulher que não era parte do povo judeu, mas se casou com Boaz, porque não abandonou a sua sogra Noemi. Então Raabe e Ruth, mulheres desprezíveis, entre aspas, foram incluídas na linhagem de Jesus Cristo, e Mateus faz questão de colocar, é importante mencionar isso. Jessé gerou Davi. Davi, que era rei, gerou a Salomão. Salomão, Roboão, Abias, Asa, ele tá falando toda a linhagem. Asa, Josafá, Jorão, Acas, Ezequias, Manassés, tudo que a gente já leu. Amon a Josias, Jeconias no templo do exílio da Babilônia. Depois da Babilônia, versículo 12, Jeconias, Salatiel, Zorobabel. Nós já conhecemos esse importante governador de Judá, que foi o reconstrutor do templo. Zorobabel gerou Abiúde, Eliaquim, Azor, Sadoc, Aquim, Liúde, assim vai, parece a escalação da seleção brasileira. Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó. Só para ele começar a falar a genealogia toda. E aí, importante demais. Versículo 16. Jacó gerou a José, marido de Maria, de quem nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, o que ele está mostrando? Ele está falando: eu escolhi a dedo a José e não somente a Maria. É óbvio que, naquela época, por serem da mesma tribo, José e Maria, inclusive, eram da mesma tribo, eram da mesma descendência, tinham certo parentesco. Mas o que ele está dizendo? Se na genealogia bíblica e se na cultura judaica o nome do filho ou a tribo do filho vem pelo seu pai, ele está falando: eu escolhi José para que, através da linhagem de José, da raiz de Davi, viesse um filho, da tribo de Judá viesse um salvador. Estão comigo aqui? Então ele está dizendo: a escolha não foi de Maria, a escolha foi de José.
Tá conseguindo entender comigo aqui? Porque é o pai na cultura judaica que dá a tribo e dá a linhagem para o filho. Aconteceu o seguinte, nascimento de Jesus, e nós vamos continuar porque você conhece a história. Foi assim que aconteceu. Maria estava desposada com José, sem que tivessem coabitado, e se achou grávida pelo Espírito Santo. Perceba comigo que ele não tem nenhum interesse em contar os detalhes da história que a gente vai ver nos outros evangelhos. Que veio o anjo, que falou, que deixou de falar. A intenção dele principal é mostrar para o judeu que a promessa está se cumprindo, que da linhagem de Davi está vindo alguém. Então ele está dizendo, é tão sobrenatural que eles estavam num momento onde eles estavam desposados. O que é isso? Eles estavam prometidos ao casamento, é mais ou menos como um noivado. Eles não tinham nem se casado ainda, ou seja, não tinham tido intimidade, não tinham tido relação sexual, e mesmo assim ela se achou grávida, e grávida do Espírito. José, sendo um cara justo, não querendo difamar, deixou-a secretamente. Então, de novo, ele está trazendo validade para José, porque ele sabe o quanto o judeu valoriza um patriarca. Ele está dizendo, o José, que era um cara justo, ele sabia que o filho não era dele, mas ele guardou secretamente. E enquanto ele ponderava, versículo 20, em sonho apareceu um anjo do Senhor e disse, José, não temas receber Maria, porque o que nela foi gerado do Espírito Santo. Por quê? José, pensa comigo, era homem. Ele não se relacionou sexualmente com sua noiva. A noiva aparece dizendo que está grávida do Espírito. Ele fala, que Espírito o quê? Pela lei judaica, ele poderia desprezar, anular o casamento. Só não podia apedrejar porque não era flagrante adultério, mas ele podia dizer, ó, repúdio, eu não quero mais casar contigo, tudo bem? Mas Mateus está mostrando a validade que José teve como um pai judeu, como um patriarca, de que, cara, o filho não era meu, não fui eu que gerei, mas eu vou receber a minha esposa, eu vou recebê-la porque o que nela foi gerado do Espírito. Então o que ele está mostrando? José foi crucial na história. Não é Maria somente, não é só Maria que, não, meu Deus, não. José foi crucial na história porque ele era um judeu da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Estão comigo aqui? Ele diz que está sendo gerado nela foi do Espírito. E você vai colocar o nome desse menino de Jesus. Você vai colocar o nome de Jesus, que significa Jeová salva. Jesus significa Javé ou Yavé salva. Então Jesus, o Cristo, a salvação foi enviada, a salvação foi mandada, o ungido chegou. Ele vai salvar o povo dos seus pecados. Acabaram 400 anos de espera. Tudo isso aconteceu para que fosse cumprido o que o profeta disse, versículo 22. A virgem vai conceber, vai dar nome a um filho e ele será chamado Emanuel. Então o que Mateus começa a dizer? Ele era um conhecedor da Torá. Ele era o conhecedor da lei e dos livros dos profetas. Então o que ele está começando a dizer? Ele vai começar a comprovar que as profecias estão se cumprindo. Então ele começa a dizer, e eu vou começar a te mostrar onde ele fala aqui. Então, primeiro, a palavra de Isaías 7,14 está se cumprindo, é isso que ele está falando. Lá em Isaías 7,14, ele diz que a virgem, ou seja, a mulher que não tinha tido relação sexual, ia conceber e ia dar um filho. E o filho ia ser chamado Emanuel, Deus que está sempre conosco. Ou seja, Deus nunca mais vai estar distante, ele vai estar conosco. A gente nunca mais sentiu o afastamento dele. Isaías 7,14 está se cumprindo. Então, ele não conheceu a sua mulher enquanto ela deu à luz a um filho. Ela permaneceu sem intimidade e ele pôs o nome do filho de Jesus. Ele não conta os detalhes, que foi na manjedoura, ele não conta nada disso, porque ele não está querendo saber de pormenores. Ele está querendo falar para o judeu que Jesus Cristo é o Messias. Então comigo aqui, quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, versículo 2, vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Como assim vieram os magos? E perguntaram, onde está nascido o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então ele já começa assim, no nascimento de Jesus Cristo, nós vamos identificar, vou falar um termo bonito aqui, difícil, você anota aí e finge que está tudo certo. Vamos identificar a sua identidade régia. O que é isso, falando em português? Vamos identificar que ele é rei. Sua identidade régia significa dizer, nasceu um rei. Nasceu o rei dos judeus. Perceba comigo que agora, debaixo do comando romano, Israel não tinha mais rei. A gente não identifica mais rei como na época do Antigo Testamento. Israel tinha sacerdotes, não tinha mais rei. Agora está dizendo, nasceu um rei. Um rei vai voltar a reinar. O reino vai voltar a ser estabelecido. E os magos vêm do Oriente, ou seja, da terra onde representa nascimentos, para Jerusalém. Quando Herodes escuta isso, ele se alarma. Herodes estava governando, ele diz assim, calma aí, o que está acontecendo aí?
Alguém me lembra da profecia? Porque alguém vai no livro aí, vai me lembrar da profecia. O que a profecia diz? Aí estavam dizendo assim, a profecia diz, versículo 5, que lá em Belém da Judéia, o profeta disse que ia nascer o que ia salvar Israel, o que guiaria Israel. Herodes está começando a unir o quebra-cabeça, calma aí, se é em Belém da Judéia, e os magos estão indo para lá, e nasceu alguma coisa em Belém da Judéia, tem uma estrela no Oriente, vamos fazer o seguinte, vamos mandar os magos lá para dar uma espiada. Versículo 8, enviando os magos a Belém, diz assim, vai lá, vai ver se está tudo bem com o menino, me avisa também porque eu quero ir lá adorá-lo. Olha ele tentando fazer a armadilha. Eles ouviram o rei e partiram. Viram uma estrela no Oriente. Estrela no Oriente significa dizer o local onde as coisas nascem, o local dos novos nascimentos, tudo bem? Como eles eram magos e sabiam olhar nos tempos, sabiam ler nos sinais dos tempos o que estava acontecendo, Deus marca no céu, é como uma marca num GPS, é ali. Eles chegaram lá, viram a estrela e se alegraram, versículo 10. Entraram, versículo 11, viram o menino com Maria e prostrando o adoraram. E identificaram sua identidade régia, ou seja, seu reinado, dando a ele ouro, que é o símbolo bíblico de divindade, dando a ele incenso, que é o símbolo bíblico de oração ou de intercessão, daquele que fala junto ao Pai, e dando a ele mirra, que é o símbolo bíblico de perfume. Só se perfuma um rei. Só o rei era perfumado. Desde o Antigo Testamento você vê isso, que os reis se perfumavam, que o óleo de unção tinha um perfume. Então os magos vêm para dizer, tem alguém que agora é divino, é Deus, tem alguém agora que as orações falam diante do Pai, nós temos de novo um intermediário e tem alguém que exala um bom perfume. Tudo bem? Mais uma vez, Deus usa sonhos e alerta os magos, dizendo, não vão falar nada para Herodes, e eles voltam para sua terra. Tipo, não vamos envolver nessa confusão, não. Herodes, quando descobre isso, ele fica irado, manda uma lei para procurar o menino para matá-lo. Vamos matar esse menino, porque certamente deve ser alguém grande aí. As palavras que a gente conhece vão começar a se cumprir, e ele cria que, talvez no seu poder de análise, quem se levantaria seria um rei comum que acabaria com o Império Romano, ou seja, um rebelde, alguém que faria uma insurgência para que o próximo império fosse o Império Judeu. Essa era a cabeça de Herodes. Ele não estava pensando em Salvador, em Messias, ele estava pensando na política, tudo bem? E ele diz assim, então vamos fazer o seguinte... Vamos matar os meninos. Só que aí Deus avisa José em sonho e diz assim, José, versículo 13, levanta você e a mãe do menino, foge para o Egito, permanece lá até que eu te avise, porque Herodes vai te procurar para matar. Então vai para o Egito se esconder. Ele estava ali em Belém, então vai para o Egito, pega a mãe e vai para o Egito. Por que isso? Para que se cumprisse a palavra profética que diz, versículo 11, do Egito eu chamei o meu filho. Deus estava repetindo a história. Assim como um dia ele tinha levado o povo judeu para o Egito e tirado através de Moisés, agora do Egito viria um novo libertador. Estão comigo aqui? Só que essa era uma palavra profética também. Sempre que tiver uma palavra profética, eu vou tentar te falar de onde ela vem, tá? Para ver que Mateus está se esforçando para mostrar que o Antigo Testamento está acontecendo no Novo. Versículo 15, quando diz, do Egito chamei meu filho, é uma profecia de Oséias, capítulo 11, versículo 1. Vai anotando aí, depois você lê. Quando Herodes viu que ele foi iludido pelos magos e que eles não iam voltar para falar, ele falou, não, vamos matar os meninos de Belém. Vamos matar todo mundo de 2 anos para baixo. Então, mais uma vez, Mateus sempre vai falar das profecias que se cumpriram. Se cumpriu a palavra de Jeremias, que tinha escutado que haveria um clamor em Ramá. Raquel estava chorando pelos seus filhos. Isso é Jeremias 31:15. Vai só anotando, tá? Herodes morreu. José sonha mais uma vez, diz, pode voltar. Volta para tua terra, porque morreu aqueles que atentavam contra a sua vida. Então ele se levantou e foi para Israel, versículo 21. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, José falou, não, acho que eu não vou para a Judéia, não. Por intervência divina, eu vou para Galileia. Galileia é a região que metade era judeu e metade era gentil. Posicionamento estratégico, porque Jesus ia falar para ambos. Estão comigo aqui? Ele foi habitar numa cidade de Nazaré. Daí vem nós chamarmos ele de Nazareno. Nazareno significa o renovo, o rebento. Isso é o cumprimento de Isaías 11:1. Tá comigo aqui, versículo 23. Meu Deus, como o Novo Testamento é cheio de tipologia rica, e como Mateus está conseguindo provar em 2 capítulos que Jesus Cristo é aquele que havia de vir. Ele é a promessa para os judeus.
Nesse tempo, dá uma pausa na história de Jesus e ele vai inserir na história alguém que apareceu na região da Judéia pregando. Capítulo 3, versículo 1, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então ele se levanta como aquele que vem preparar o caminho para que o reino dos céus se estabeleça. Lembra que está vindo um novo rei? João Batista se levanta, ele não faz questão, e você vai saber nos outros evangelhos, de dizer quem é João Batista, da onde ele veio, quem é a mãe, quem é o pai, ele não fala nada. Ele já começa na história com o João Batista adulto dizendo: arrependei-os, porque ele tá com foco. O objetivo dele é provar para o judeu que Jesus Cristo é o Messias, é o que havia de vir. Tudo bem? Ele diz, só para que você, judeu, que já sabe, conhece a lei, saiba quem é esse João Batista. Esse é aquele que foi dito pelo profeta. É a voz que clama no deserto, versículo 3. Prepara o caminho do Senhor, endireita as suas veredas. Isso ele está fazendo menção a Isaías capítulo 40, versículo 3. João usava vestes e pelos de camelo, cinto de couro. Sua alimentação era gafanhoto e mel. Você vai ver depois que João, ele era de uma linhagem sacerdotal, ele era filho de Zacarias. Isso quer dizer que ele poderia usar estolas de sacerdote, roupas chiques de sacerdote, mas ele está mostrando total desapego. Ele está usando roupas de animais, comendo gafanhoto e mel. Tudo isso tem uma simbologia profética que depois nos outros evangelhos nós vamos ler. E ele saía pregando para as pessoas, e a pregação dele era: confesse os pecados e sejam batizados no rio. As pessoas confessavam pecados e batizavam-se no rio. Isso era totalmente novo. Não existia esse tipo de batismo, mas ele começou a inaugurar esse novo tipo de batismo. Ficavam do lado dele os fariseus e os saduceus, os apegados à lei, já te expliquei quem eles são. E quando eles chegavam no batismo, olha como João falava com eles, versículo 7, raça de víboras. Raça de víboras, como vocês vão fugir da ira que está por vir? Produzam rapidamente fruto de arrependimento, porque o machado foi colocado na raiz. Se a árvore não produzir bom fruto, vai ser cortada e lançada no fogo. Só que ele diz assim, ele entendia a sua missão, ele diz: eu batizo vocês com água, para que vocês se arrependam, mas vem alguém depois de mim, eu não sou digno nem de levar a sandália dele. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava começando a preparar a terra, porque até então Jesus Cristo tinha nascido, tinha ido para o Egito e tinha voltado, e os pais dele tinham ido para a região da Galiléia, em Nazaré, e não está se falando mais de Jesus. Entrou João Batista na história porque ele está preparando a história para o judeu. Ele disse: se arrependam rápido, porque ele que vai vir, vai batizar com o Espírito e com fogo. Daqui a pouco, de novo, ele não conta nada da infância de Jesus, não conta nada de nada. Jesus já aparece na história, adulto. Percebe comigo que a intenção dele é provar para o judeu? Versículo 13, Jesus aparece ele vem da Galiléia para a região do Jordão, para que João batizasse. O batismo de João era o batismo que a pessoa chegava, confessava os seus pecados, era batizado nas águas e era perdoado, era purificado. Jesus aparece para fazer o quê? Sendo que ele não tinha pecado. Quando ele aparece, João olha para ele e fala assim: calma aí, eu que tinha que ser batizado por você e você vai ser batizado por mim? E Jesus fala assim: deixa quieto por enquanto, deixa quieto, João, fica tranquilo, vamos nós aqui, porque assim convém cumprir toda a justiça. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu estou mostrando o padrão, que quando há confissão, há arrependimento, há perdão e há purificação. Eu vou cumprir a justiça, só que eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer para que todos saibam fazer. Então ele é batizado. Quando ele é batizado, os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre ele, em forma de pomba. E uma voz diz: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Até mudei a entonação. Este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Meu Deus do céu, que coisa sobrenatural. E ele está falando para o judeu que conhecia a história. E ele está lembrando assim: o Espírito Santo vem em forma de pomba e pousa sobre ele. Dá tempo de eu falar? Dá. Eu acho que hoje eu vou ter que fazer uma live dupla, hein? Você tá comigo aqui? E aí, porque eu investi um primeiro tempo aqui te explicando o contexto histórico pra você não ficar viajando nos evangelhos. Ele tá falando pro judeu que conhece a história. E o judeu, ele sabia que lá no final do dilúvio, quando a terra foi invadida pelas águas, o método que Noé fez para ver se já podia se pisar na terra, ele soltou uma pombinha. Você lembra comigo? Primeira pomba volta, com o raminho no bico, e ele solta de novo depois de um tempo, e essa pomba não volta nunca mais. Ou seja,
não sei onde ela foi pousar. O Espírito Santo é uma pomba? Não é uma pomba. É uma figura profética. Sabe o que ele está dizendo? Ele está tentando dizer para o judeu que conhecia a história que a pomba que Noé soltou, isso é forte, hein? A pomba que Noé soltou, que ninguém sabe onde ela pousou, apareceu agora aquele cuja pombinha pode pousar de novo. Apareceu aquele cujo chão é seguro para pisar depois do dilúvio. Nós estamos há 400 anos sem ouvir nada. Nós estamos há 400 anos em dilúvio. Nós estamos há 400 anos em silêncio. A pombinha encontrou um local para pouso. A pombinha encontrou um lugar onde pode pousar. Esse é o meu filho. Nele eu tenho prazer. Esse é o meu filho. Nele eu tenho prazer. Judeus, escutem. Chegou aquele que era o prometido das nações. Chegou aquele que era o prometido para nos libertar. Chegou aquele que era prometido para nos salvar. O Espírito Santo está sobre ele. O Espírito Santo está sobre ele. Aleluia. Meu Deus, isso dá muita pregação. Ah, meu Senhor amado. Aí lá vem capítulo 4. Jesus, então, ele não tinha pecado para confessar, mas ele cumpre o ritual, então, de passa pelas águas, o Espírito Santo recai sobre ele. E agora, imediatamente, esse espírito que caiu sobre ele, a primeira coisa que faz, ele o leva para ser tentado. Porque ele quer mostrar, é possível, através do espírito, resistir tentações. É possível, porque chegou um agora, que não vai se corromper com as coisas do mundo. Então ele é levado para o deserto, e lá, começou a furadeira do vizinho aqui, mas acho que tá bom aqui, que está no fone de ouvido. Vou colocar o outro fone, vamos lá. Esse vizinho aí, eu vou precisar interceder por ele, viu? Vamos lá. Lá vem Jesus Cristo, levado para o deserto para ser tentado. E a Bíblia diz que ele jejua 40 dias e 40 noites, ou seja, ele estava com fome. Para você que já fez um jejum aí intenso desse jeito, meu Deus do céu. Havia uma necessidade básica, carnal, de comer, de se alimentar. E aí o inimigo aparece para testá-lo. E eu vou começar a te mostrar qual é a base da tentação. E talvez com esse capítulo 4 eu termine a live, essa primeira parte, e inicie uma segunda para a gente ir do 5 ao 11, tá bom? Vou com calma aqui para não correr, porque a gente só está começando o Novo Testamento, e nesses começos às vezes demora mais mesmo. Nossa média é fazer lives de 1 hora só, até porque eu sei da correria que é aí, mas vale a pena, né? Vamos nessa? Então, a primeira base para sermos tentados é a dúvida. Porque perceba comigo que os céus tinham acabado de se abrir, o Espírito tinha descido sobre Jesus Cristo, e uma voz tinha dito, este é o meu filho. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Este é o meu filho, nele eu tenho prazer. A primeira coisa que Satanás faz quando leva Jesus Cristo quando recebe Jesus Cristo para ser tentado, levado pelo Espírito, é trazer dúvida sobre aquilo que Deus já havia afirmado. Porque o versículo 3 diz, o tentador se aproximou e perguntou, se você é filho de Deus? Calma aí, ele tinha acabado de ouvir que era filho. Então a primeira base do inimigo é a dúvida. Tudo aquilo que traz dúvida no teu coração é o inimigo tentando te roubar da tua chamada. Quando alguém te pergunta, será que você é realmente um pregador? É porque você é. Será que você realmente é filho? É porque você é filho. Será que realmente você vai vencer? É porque você vai vencer. Então comigo aqui, a dúvida tenta nos roubar da chamada de Deus. A dúvida tenta roubar os propósitos de Deus para as nossas vidas. Frase de hoje, para você que pode estar se perguntando aí. As dúvidas tentam roubar os propósitos de Deus para as nossas vidas. Não deixe que a dúvida roube os propósitos de Deus. Se você é filho, faz o seguinte. Aí ele vai mostrar os 3 ciclos de tentação que eu quero te mostrar. Se você é filho, manda essas pedras se transformarem em pães. Esse é o primeiro estágio, que é a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne. O termo técnico é concupiscência, desejo, vontade. Ou seja, você está com fome? Cumpre o desejo da tua carne. Se você é filho, transforma a pedra em pão. Cumpre o desejo, vai, faz lá o que você quer. Todo pecado começa com esse desejo, com essa concupiscência. Satisfaz a tua carne. Vai lá e assiste o filme que você quer assistir. Vai lá e fica com a pessoa que você quer ficar. Vai lá e faz o que você quer fazer. Concupiscência da carne. Satisfaz o teu desejo imediato. É isso que é a primeira base da tentação. Foi a primeira coisa que aconteceu com Eva. Você cumpre o teu desejo aí, come do fruto. A mesma coisa ele está fazendo com Jesus Cristo, porque ele não é criador, ele não é criativo, ele é copiador. Então o tentador vem e fala, cumpre o teu desejo imediato. Vai, transforma a pedra em pão e come. Concupiscência da carne.
Só que aí Jesus começa a mostrar, diferente de Eva, que há uma maneira de resistir às tentações. E essa maneira é conhecendo a verdade através da palavra. Ele não argumenta, ele não fala, veja bem, não é bem assim, não. Ele responde na palavra. Quando o tentador diz, transforma a pedra em pão e come, concupiscência da carne, Jesus responde, está escrito, não é só de pão que o homem vai viver, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso é Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Mateus está mostrando que Jesus Cristo conhecia a lei, inclusive, tá? Deuteronômio 8:3. Então, o diabo fala, tá mais difícil que eu imaginava. Ele o levou ao pináculo do templo, ou seja, lá na cidade santa, e o colocou lá em cima do templo, num lugar alto. E diz assim, se você é filho, se joga aqui para baixo. Porque está escrito, olha como Satanás usa a palavra. É na palavra, vou tentar também te pegar na palavra. Está escrito que aos seus anjos ele vai dar ordem a teu respeito. Mencionou o Salmo 91, versículo 11. Então, segunda passo da tentação. A primeira é concupiscência da carne. A segunda, soberba da vida. Se você é top mesmo, se joga aí de cima. Deus vai cuidar de você. Se você é top mesmo, se arrisca. Vive inconsequentemente. Soberba da vida. É quando você acha que pode controlar a tua própria história. Tudo bem? Segundo passo, então, soberba da vida. Cuidado. Cuidado para não achar senhor de você mesmo. Cuidado para não se achar senhor da tua própria história. Se você é filho, se atira, porque a Bíblia também diz que ele vai te guardar. Aí Jesus responde na palavra. Não, a Bíblia também diz, versículo 7. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Tudo bem? Então, concupiscência da carne, soberba da vida. Qual que é a terceira fase da tentação? O diabo levou no monte alto, versículo 8. E lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse, eu vou te dar isso se você prostrado me adorar. Terceira fase da tentação, concupiscência dos olhos. Desejo dos olhos. Primeira, concupiscência da carne. Cumpre o teu desejo, mata a tua vontade da carne. Segundo, soberba da vida. Você é senhor de você mesmo. Você cuida da tua própria história. Faz o que você quiser. E terceiro, cumpre aquilo que os teus olhos querem. Viva pelo que os teus olhos querem viver. Olha as nações, olha quanta coisa grande. Eu vou te dar tudo isso. Me adora. Jesus falou assim, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles dará culto. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, ele estava usando a palavra. Jesus Cristo é demais. Então o diabo o deixou, e vieram anjos e o serviram. Deus é maravilhoso. Palmas, porque Jesus Cristo é demais. Estão comigo aqui? Jesus acaba saindo de lá então, e escuta uma notícia que João foi preso. De novo, Mateus não tem compromisso nenhum em dizer por que ele foi preso, o que aconteceu. Ele só fala, João estava preso. Percebe como ele tem foco na história? Ele não sai da sua narrativa porque ele quer mostrar para os judeus. Depois eu te explico por que João foi preso, que nos outros evangelhos vão mostrar mais, tá? Então, João foi preso. E Jesus se retirou para Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Ou seja, Nazaré estava uma região difícil, mas ele foi para Cafarnaum. E isso aconteceu para que fosse cumprido o que Isaías tinha prometido, que nas terras de Zebulon e Naftali, que é a terra de Cafarnaum, o povo que estava em trevas viu grande luz. A região de sombras, a luz lá prevaleceu, porque era uma região que ninguém costumava ir muito. Cafarnaum é uma região considerada de trevas, está comigo? Então, mais uma vez, Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, se cumpre. O povo que estava em trevas viu grande luz. Ele vai, e até as mudanças geográficas de Jesus Cristo fazem parte dos cumprimentos da profecia. Está comigo? O que Mateus está dizendo? Gente, é tanta profecia em relação ao Messias, e é impossível um cara só aparecer e estar cumprindo todas elas e não ser ele o Messias. Estão comigo? Ele está tentando mostrar para os judeus que não é uma questão só de fé, é questão de lógica, é questão de analisar os fatos. Olha os fatos, vê as palavras que vocês conhecem e olha que Jesus Cristo está cumprindo todas elas. A partir daí, em Cafarnaum, então, Jesus Cristo começa a pregar, versículo 17, dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Algo interessante que começa a acontecer é que Jesus Cristo, logo no início do seu ministério, ele vai mostrar a importância de sermos uma equipe. A importância de não ser um líder centralizador. Jesus Cristo era Jesus Cristo, gente, que é afirmação óbvia, mas ele era o cara. Você acha que ele precisa de um time? Você acha que ele precisa de uma equipe? Você acha que ele precisa de apoio para o ministério dele? Evidente que não. Mas um líder não forma um time porque ele precisa de apoio só. Um líder forma um time porque ele quer deixar um legado, porque ele quer passar o seu conhecimento, porque ele quer transformar a história. E todo mundo sabe que para transformar a história ninguém transforma sozinho.
Outra frase então importante para hoje: é impossível transformar a história sozinho. Só se deixa um legado com um time, com uma equipe, porque o próprio Jesus Cristo, antes de começar o seu ministério com toda a força, ele chama os seus discípulos, ele começa a montar um time, ele começa a andar junto do mar da Galileia, versículo 18, e primeiro que ele vê é Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores, pessoas simples, humildes, sem qualquer preparo acadêmico. Eu não estou dizendo que era um fariseu, frequentador da sinagoga, que era o templo. Como já não tinha o templo físico, cada cidade tinha sua sinagoga, que era o local de reunião para a leitura da lei. Ele não vai dentro da sinagoga buscar alguém, ele vai no dia a dia, no homem comum, na pessoa mais comum, no mais improvável possível. Ele encontra 2 pescadores lá nas redes aos mares. E ele chega e diz assim, olha como Jesus Cristo é. Ele chega e fala, venham a mim, eu vou fazer vocês pescadores de homem. Eles imediatamente deixaram as redes e foram. Não há qualquer detalhe da história. Você percebeu que Mateus não é um cara de detalhes. A chamada devia ser tão forte que ele diz assim, venham a mim, vocês vão ser pescadores de homem. Eles vão. Buf, acabou. A história é essa. Imediatamente eles os seguiram. Ele continua sua caminhada e encontra Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco na companhia de seu pai e consertando as redes. Pescadores de novo. No mesmo instante que ele os chamou, eles deixaram o barco e o seguiram. Perceba comigo que Deus forma um time, mas no time Deus já está começando a mostrar algo importante, o conceito de família. Porque os 4 primeiros discípulos que ele chama aqui em Mateus são duplas de irmãos. São 2 irmãos, Pedro e André, Tiago e João. Mostrando que quando eu chego para transformar famílias. Eu vou transformar famílias. Não é maravilhoso ver isso? Ele está montando uma equipe, ao mesmo tempo que ele está montando a equipe, ele está mostrando a importância da família. Como agora ele tem um time, ele começa a fazer algumas curas, começa a humildemente fazer o ministério dele. Percorria Jesus a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho nas sinagogas. Ele entrava nos templos da lei e ensinava lá dentro. Só que ele estava mostrando, eu sou acima da lei, porque além da lei eu estou fazendo milagres, o que não acontecia mais. Ele, além de pregar, depois de pregar, a Bíblia diz que ele curava toda sorte de doenças, versículo 23, curando as enfermidades do povo. Sua fama correu por toda a Síria, então trouxeram doentes, acometidos de várias enfermidades, e ele os curou. E na Galileia, Decápolis, são 10 cidades, um conjunto de 10 cidades, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, muitas multidões o seguiam, sem mídia social, sem Instagram, sem vídeo no YouTube, sem publicação impulsionada ou patrocinada. A fama dele começou a correr. Quem é este humilde carpinteiro, sem qualquer preparo acadêmico, sem qualquer influência social, que está começando a transformar a sua sociedade, que está começando a transformar a sua geração? Quem é esse que não foi escolher acadêmicos, mas foi escolher pescadores e letrados, que agora está começando a entrar nos locais acadêmicos, que está começando a entrar nas sinagogas, para que a transformação comece a acontecer? O nome dele é Jesus Cristo, o Messias enviado por Deus. Messias, Jesus, Yahvé salva. Cristo, o enviado, ele veio para salvar, ele veio para transformar. Tamo comigo? Gente, como é bom ver tantas pessoas aqui. Nós temos uma infinidade de pessoas aqui. Eu vou encerrar essa live agora. Em 1 minutinho, eu só vou subir no IGTV a primeira parte. Eu vou continuar a parte 2. E a parte 2 é tão importante quanto a primeira. Tudo bem? Tamo junto aqui, tamo respirando. Por quê? Porque nós vamos começar a entender qual é a base do ministério de Jesus Cristo. Por quê? Porque o ministério de Jesus Cristo mostra qual foi a sua base. Ele não começou só fazendo um monte de milagre, é mover, é reteté, é sobrenatural. Não. Nós vamos ver um Jesus Cristo que agora, antes de começar os seus milagres, ele senta e ensina. Isso nos mostra que o ensino também tem que vir antes do mover. Não adianta só mover se não há ensino. Não adianta só derramamento se não há base. Nós vamos ver um Jesus Cristo que monta o seu time e antes de começar o seu time, ele senta o seu time e agora ele vai ensinar. Eu vou começar uma segunda live aqui agora, por mais uns 15, 20 minutos. Espero que seja 15, 20 minutinhos, segura aí.
para mostrar o que ele ensinou. Nós vamos entrar no Sermão do Monte, vamos sentar no monte, vamos aprender com ele. Eu vou encerrar, 1 minutinho para eu subir o IGTV dessa parte 1, eu já vou começar outra. Eu te espero aqui, a gente tem 1.700 pessoas junto. Te espero aqui, volta que a gente vai entender o que Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos. É imperdível, ele ensinou algo. Quando ele nos ensina algo, a gente tem que sentar para aprender. Vamos entender qual foi a primeira aula, qual foi a primeira live de ensinamento da história de Jesus Cristo. Vamos nessa? Daqui a pouco eu volto, daqui a pouco a gente tá junto. Vamos nessa.